Família é um sistema dentro do qual as pessoas vivem num mesmo espaço físico e mantêm uma relação significativa. Dentro da família, as ações e comportamentos de cada um dos membros influencia e simultaneamente é influenciado pelo comportamento dos outros. Então, dentro de uma família, o que eu faço vai influenciar aos meus pais, aos meus irmãos, aos meus filhos, e o que eles fazem também vai influenciar diretamente a mim. Dentro desse conceito de família, como que a gente pode pensar a família como suporte ao paciente com transtorno bipolar? Levando em consideração que o que a família fizer vai influenciar no paciente e os sintomas do paciente vão estar influenciando diretamente nas pessoas da família. Quando a gente fala de transtorno bipolar, a gente pensa muito num ambiente estressante. Por quê? Porque os eventos traumáticos ou os eventos estressantes podem ser desencadeadores ou precipitadores de episódios do transtorno de humor. Eles podem interferir na capacidade da recuperação do paciente de um episódio. O que a gente sempre estuda no transtorno bipolar é que, muitas vezes, o que a gente vai trabalhar com os pacientes, não só em relação à medicação, para diminuir a sintomatologia do transtorno bipolar, vai ser também a capacidade do paciente de lidar com os fatores estressantes. Então, se o paciente tem algo que o estressa demais no trabalho, na família ou em qualquer outro ambiente, esse paciente fica mais vulnerável a desencadear um novo episódio do transtorno de humor, que é o que a gente tenta impedir com o tratamento, que novos episódios sejam desencadeados. E daí, então, a gente pode pensar na família como esse ambiente estressante para a recuperação do paciente. Quando a gente fala da depressão especificamente, a gente tem alguns estudos que mostram que existe um aumento de até 25 vezes no risco de um novo episódio depressivo entre os pacientes que relatam um casamento infeliz. Então, a família ou o relacionamento que trazem uma insatisfação para o paciente ajudam a aumentar o risco de novos episódios. E por que esses casamentos são infelizes? Muitas vezes o casamento é infeliz também pela sintomatologia da depressão. Muitas vezes a depressão vai fazendo com que o relacionamento se desgaste, os episódios depressivos fazem com que o relacionamento se desgaste. E daí esse relacionamento desgastado passa a ser um desencadeador de novos episódios de depressão. Então, não que uma coisa seja unilateral. Às vezes fica muito difícil para a gente separar o que é em função da doença e o que é em função do relacionamento interpessoal, do que as pessoas, mesmo quando estão bem do seu episódio de depressão, mesmo quando estão estáveis, continuam insatisfeitas ou tendo conflitos com aquela pessoa com quem ela se casou. No transtorno bipolar, a gente tem alguns estudos que mostram que o bom funcionamento conjugal, ou até mesmo apenas o fato do paciente com transtorno bipolar ser casado, contribui para a efetividade do tratamento e reduz a ocorrência de novos episódios. Então, quando a gente compara pacientes com transtorno bipolar que são casados e pacientes com transtorno bipolar que não são casados, em geral o que a gente observa é que os pacientes casados, eles têm menos risco de novos episódios, tem uma doença menos grave, menos crônica do que os pacientes não casados. Nesses casos, a gente se pergunta se o paciente se casou porque ele já tinha uma doença um pouco mais leve, menos prejudicada, e por isso ele teve condição de encontrar uma pessoa, ter um bom relacionamento e se casar, ou se realmente é o casamento que é um protetor para novos episódios. A gente ainda não tem bons estudos que consigam diferenciar as duas coisas, porque para isso a gente precisaria estudar os pacientes desde a infância, antes do casamento, a escolha do casamento e a duração desse casamento ao longo da vida. E é muito difícil se acompanhar as crianças, mesmo antes de saber se elas vão se tornar pacientes com transtorno bipolar ou não, né?